Às 21h05 do dia 15 de outubro de 2025, em meio ao espaço de batalha de Zaporizhzhia, um esquadrão russo no posto de controle estratégico de Tokmak baixou completamente a guarda, abaixando as armas pessoais, para encenar um concerto improvisado no campo, celebrando a vitória na calada da noite. Nenhum deles sabia que a 6.500 pés de altitude, o olho onividente da Ucrânia observava silenciosamente cada movimento. Um UAV de reconhecimento PD-2 pairava ali há horas, transmitindo toda a imagem do posto de controle para os servidores. A 30 metros a noroeste, 30 drones kamikaze, FPV, decolaram simultaneamente sob o comando absoluto de MCOM. 100 rádios, 100 emissões, cada um carregando mais de 1 kg de TNT. Seu único objetivo, transformar o concerto russo no próprio show de luzes da Ucrânia. Lançados com 15 segundos de intervalo a partir de trilhos no solo, eles voaram em direção ao Temak, acompanhando a curvatura da terra completamente invisíveis aos radares de longo alcance inimigos. Dentro da sala de controle de campo secreta da Ucrânia, a equipe técnica Delta 30 do 402º Regimento de Sistemas Não Tripulados observava calmamente de seus consoles, direcionando o pacote de ataque pelo terreno. O pod USG-405IR, montado no nariz do PD-2, revelava tudo. Os russos pensavam que haviam escondido fortificações, veículos blindados, AFVs e agrupamentos de tropas. Bastaram alguns segundos para que uma única ordem de ataque saísse do posto de comando. Nesta gramática de guerra não há espaço para indulgência. No território de Kiev, toda silhueta hostil deve ser apagada. Do outro lado da linha, os 30 drones FPV adaptados de plataformas civis DJI Mavic receberam o comando. Cada fuselagem foi aliviada e reforçada, baterias totalmente carregadas, e uma ogiva incendiária em forma de H pendurada abaixo. Eles avançaram a uma velocidade constante de 90 km/h, mantendo-se a apenas 50 metros acima do solo, seguindo um perfil de voo rente ao terreno e usando terraços e linhas de árvores para mascarar sua aproximação. Enquanto o enxame cruzava o escaneamento de longo alcance 91 NC e suas carcaças compostas RCS, seção transversal de radar minúscula e trajetórias rente ao solo, reduziam seus retornos a quase zero. Nos monitores de operações, os contatos piscavam e desapareciam fantasmas passando por uma janela escura longe de serem suficientes para acionar um alerta. Na sala de comando e controle C2 da Rússia, a equipe de plantão ainda se banhava em triunfo. Sem alarmes, sem cadeia de eventos anômala. Mas em poucos segundos, aquela ameaça, uma equipe de ataque pequena, rápida e precisa, invadiria o Temak e transformaria sua confiança arrogante em cinzas. Às 21h07, o PD-2 não apenas via, ele penetrava. O USG-405R cortava através de divisórias finas, revelando cada movimento no complexo. Assinaturas térmicas densas de tropas agrupadas, poças de calor dentro de cascos blindados ao redor. Não era um conjunto de alvos pequeno. Tokmak era um ponto de estrangulamento estratégico, o principal posto de controle na entrada de Zaporizhzhia. Ali a infantaria se camuflava ao lado de MTLBs e BTRs. Ali também passava uma linha vital de logística. Dezenas de corridas de reabastecimento diárias transportando combustível, munição e elementos de reserva, tudo descendo de Moscou, para bombear sangue para as frentes orientais. Um golpe preciso aqui não seria apenas uma explosão, seria a ruptura de uma artéria. Se o plano se mantivesse em segundos, o nó de Tokmak estaria completamente paralisado. Sem patrulhas, sem manobras blindadas, os locais de C2 cortados a frio. O despachante de suprimentos de Moscou mergulharia em confusão. Comboios fariam desvios longos, e a cadeia de suprimentos de combustível a projéteis ficaria estagnada por pelo menos semanas, abrindo uma brecha tática que Kiev poderia explorar. Naquela noite no mapa, Tokmak não era apenas um ponto vermelho. Era um coração prestes a se afogar em fogo. Às 21h10, o enxame kamikaze havia reduzido a distância. Faltavam 29 quilômetros. Em uma crista, a 14,5 km de distância, uma van de radar 9 IE-18 de repente ganhou vida com um estalo. O alarme sacudiu sua cabine. A equipe russa exausta empalideceu enquanto um borrifo de retornos instáveis rastejava pela borda do escopo,
como um bando explodindo no vidro. Eles aumentaram a potência do transmissor, ampliaram a largura de banda e lançaram uma rede eletrônica para identificar a fonte. Com os rumos estabelecidos, coordenadas aproximadas foram enviadas imediatamente para uma bateria Buki M2. Luzes de alerta piscavam freneticamente. Um radar de controle de fogo 9S-36 travou na trilha e marcou o enxame. 9 interceptadores 9317 foram disparados dos trilhos com um rugido rasgando em direção aos pequenos pontos de calor na tela. Mas no instante decisivo, o roteiro mudou. Os drones, seguindo uma lógica pré-programada, reduziram a altitude em uníssono para apenas 30 metros. Os caminhos rente ao solo e o RCS minúsculo confundiram a lógica dos buscadores. As cabeças de IR e radar captaram retornos distorcidos e espalhados. Os 9 VARM-317 passaram rugindo por cima e errando por metros. Massas de ferro balançando às cegas. Sem travamento confirmado, os fusíveis de segurança foram acionados. Autodestruição. Os 9 9M-317 explodiram no ar exalando fumaça e estilhaços que caíram na terra vazia abaixo como uma chuva de ferro. Às 21h17, o enxame FPV atingiu sua zona de abate pré-planejada. No painel da Delta 30, cada trilha virou vermelha dentro da zona morta. A formação desceu para 20 metros e se dividiu em duas pontas de lança, cada uma com alvos pré-designados, o centro de despacho, as cabanas de comando e o parque de AFVs. O zumbido dos rotores aumentou, cortando a noite potência no máximo estrias pálidas, perfurando o posto de controle. Alcance 1 km. Só agora uma equipe de um Panzer percebeu algo errado. O radar de repente floresceu com uma massa de retornos minúsculos. Muito próximos, muito baixos. A equipe entrou em pânico, girou os canhões duplos 2E A38M de 30 mm e disparou centenas de projéteis de explosão aérea, rasgando fitas ardentes pela noite. 2 drones foram atingidos, incendiaram-se e caíram a poucos metros da cerca do perímetro. 2 pequenos fogos. Esse foi o último conforto que a Rússia teria. Os outros 28 mantiveram a velocidade, atravessaram a chuva de metal e entraram na fase terminal. A ponta de lança 1 avançou para o núcleo do posto de controle, onde o PD-2 marcou os agrupamentos térmicos mais intensos, o principal bloco de comando e coordenação. Em um piscar de olhos, 5 drones perfuraram a casca de concreto fina. Ogivas incendiárias em forma de H detonaram. Cada carga carregava mais de 1 kg de TNT fixada sob o ventre com fita adesiva e braçadeiras. No centro da detonação, as temperaturas dispararam acima de 2000 degreus. Uma bola de fogo engolfou o corpo de comando. A sobrepressão explodiu portas-telhado e jogou o sentinela próximo ao chão. A primeira onda de choque se espalhou por mais de 200 metros, destruindo cabanas de comando e galpões temporários. Dentro, os russos entraram em pânico, alguns segurando rifles e correndo, outros caindo em meio a fumaça e chamas. Um nó supostamente inexpugnável com sensores em camadas agora se rasgava como papel. Imediatamente, o restante da ponta de lança 1 avançou mergulhando nos escombros e detonando quase em uníssono uma série de explosões sobrepostas que afogaram o centro de Tokmak em fogo. De cima, a câmera IR do PD-2 capturou um tablô de horror, uma bola de fogo em forma de cogumelo, com quase 80 metros de diâmetro, engolindo a grade central. Sua borda queimava branca o calor tão intenso que o IR ficou saturado por 3 segundos inteiros. Dentro de 100 metros, tudo virou cinzas. A ponta de lança 1, em menos de 15 segundos, apagou o centro de comando. Do lado ucraniano, as telas subterrâneas da Delta 30 tremiam com novos focos térmicos. Incêndios secundários, explosões de munição, pontos quentes se espalhando. Enquanto o corpo de comando se dissolvia, a ponta de lança 2 virou o nariz para o parque de AFVs, MTLBs BTRs e uma fileira de caminhões de apoio, tanques de combustível e transportadores de munição. Os primeiros 5 FPVs colidiram nas faixas entre os veículos metal contra metal. Em seguida, concussões agudas como uma linha de tambores de alarmes. Cargas moldadas cortaram tampas de tanques, rasgaram tanques de combustível. Um fluxo pressurizado virou chama. Faixas de fogo lambendo as rodas. Um tanque de combustível explodiu como uma bola de fogo. Jatos de chamas incendiaram o caminhão ao lado
e desencadearam uma série de explosões secundárias. MTLBs e BTRs construídos para resistir a impactos tornaram-se pedaços de ferro incandescentes. Uma explosão através de um compartimento de combustível estourou uma roda dianteira e quebrou a suspensão. Um BTR capotou, deslizou e parou com um pedaço de blindagem arrancado. Na alimentação térmica do PD-2, pontos quentes floresciam como tinta derramada. Explosões secundárias se encadearam. Um pequeno galpão de munição atrás da fileira levou um fragmento. Sua pequena explosão se aprofundou em um rugido que golpeava a garganta. Estilhaços martelaram os veículos próximos, acendendo mais, enquanto os fogos se torciam em uma grossa coluna preta. Equipes de resgate e manutenção tentaram avançar, mas fumaça, calor e estilhaços transformaram o caminho em um labirinto mortal. Um soldado preso em uma cabine arranhava a tranca queimado e gemendo. Outros puxavam mochilas carregadores espalhando-se pelo chão escorregadio de óleo. As faixas de atendimento médico de campo ficaram sobrecarregadas imediatamente. Sem bandagens, sem macas, helicópteros de evacuação médica mantidos afastados por uma zona aérea localmente negada. No mapa de guerra, a ponta de lança 2 não apenas destruiu equipamentos. Ela devastou a artéria de suprimento, deixando o restante de Tokmak em um estado de espera pela morte. Sem reabastecimento imediato, as unidades da linha de frente perderiam sustentação em dias. O quadro final era um tapete enegrecido de metal brilhante, detonações esparsas ainda rolando, esquadrões vasculhando escombros em busca de papéis rádios, qualquer coisa para tirá-los do pesadelo. Quando a poeira baixou, Tokmak não era mais um posto de controle. Era um emblema despedaçado. Fotos de veículos carbonizados, colunas pretas e armazéns destruídos tornaram-se material para a mídia correndo pelos canais e abalando a presunção de que tudo pode ser protegido. Mais acima, relatórios registraram perdas de pessoal e material muito além das estimativas iniciais. Decisões de rotação e reabastecimento tiveram que ser reescritas na sala de campo da Delta 30. Ninguém comemorou, sem alarde. Apenas a sensação fria de um trabalho concluído. Uma mensagem curta foi enviada.